vamos iniciar mais um momento missionário e hoje eu gostaria de dizer que no discipulado o foco não está nos métodos ou mesmo na nossa dimensão intelectual, aquilo que nós temos capacidade de fazer, mas sim na assimilação do estilo de vida de Jesus, seguindo seu ensino e o seu exemplo realmente na prática. O discipulado é caracterizado por ouvir a voz do bom pastor, andar junto e cooperar com o mestre e dar continuidade à missão que o mestre nos deixou. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Deus abençoe. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000. E mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor. O discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita. O discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu. O discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez. É assim que ele quer que façamos. Desafiamos os batistas mineiros a ser e a fazer discípulos. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, que tenhamos todos um início de semana abençoador e que todas as coisas possam estar aos pés da cruz. Que Deus possa abençoar cada coração, cada vida, que Deus possa estar nos abençoando para que possamos clamar, suplicar, tudo aquilo que nós precisamos, orar ao Senhor e pedir para que o Senhor venha de encontro com as nossas petições. Nós sabemos que o Senhor sempre ouve a nossa oração, mas a Bíblia diz também que nós precisamos bater, e pedir também, que se nós batermos, vai abrir, e se nós pedirmos, nós vamos receber. Que Deus possa estar nos abençoando a vida de cada um de vocês. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa estar abençoando a cada coração. Vamos meditar, meus irmãos, um pouco na palavra do Senhor. Em tempos de tanta lutas e tribulações, mas o que não pode acontecer nas nossas vidas é o desleixo, por assim dizer, de ler a palavra, de meditar nela, embora não estamos fisicamente, presencialmente na igreja, mas como igreja precisamos atuar em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Que Deus possa nos abençoar. Eu gostaria desde já estar orando pela vida de cada um de vocês, para que Deus abra o nosso entendimento, que o Senhor nos ilumine, para que o Espírito Santo de Deus venha nos iluminar, para que possamos compreender a palavra do Senhor, para que essa palavra transforme em vida nas nossas vidas. Diz assim Isaías, gostaria que os irmãos pudessem abrir, Isaías 53, o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, pois foi subindo como renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse,
Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe que é padecer, e como um de quem os homens esconderam o rosto. Ele era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado de sua linhagem. Quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma contra a oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongarás os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei a sua parte com os grandes e com os poderosos, e ele repartirá o despojo deles, pois derramou a sua alma na morte, e foi cortado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, graças nós te damos pela tua palavra. Fala conosco, ó Pai, que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos ilumine para que possamos compreender a tua palavra. Obrigado, Deus, por Jesus. Obrigado pela cruz de Cristo, ó Deus. Nós somos gratos ao Senhor por esse privilégio. Que graça maravilhosa que nos alcançou, favor imerecido. Ó Deus, nós te louvamos nesta noite. Nós te bendizemos, ó Pai, enquanto igreja, enquanto família, enquanto servos do Senhor. Queremos cada dia nos aproximar do Senhor em conhecimento, ó Deus, e em vivenciar, ó Pai, essa verdade que é o teu Filho amado Jesus, que veio em carne, habitou entre nós e morreu, foi crucificado naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, dando-nos vida e vida em abundância. Te louvamos nesta noite e te adoramos no nome santo de Jesus. Nós somos gratos a Ti e te pedimos perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Palavra do Senhor ao meu e ao seu coração. Isaías vem falando, de tudo aquilo que Jesus, o Messias, iria passar, iria sofrer, e ele fala, quem creu na nossa pregação. E aí, meus irmãos, nos nossos dias, é o cuidado que precisamos ter, qual é o teor da nossa pregação? O que a nossa pregação aponta? E muitas vezes nós vemos por aí pregações que em nada apontam a Cristo. Pregações que tiram toda a labuta, todo o trabalho, todas lutas e perseguições. Se você está passando por elas, você não tem fé. Isto é um erro, um engano de Satanás muito grande. Porque a Bíblia nos relata que no mundo, Jesus dizendo, teremos aflições, mas que tenhamos bom ânimo. Que o Jesus venceu o mundo e nós também iremos vencer. Então, meus irmãos, que tipo de pregação que nós estamos pregando nos nossos dias? Qual é o teor dela? Cristo tem sido o centro? Cristo tem sido a peça principal da nossa pregação? Em detrimento às dificuldades, seja no momento que estamos, na igreja que estamos, em qualquer lugar, em qualquer situação, a nossa pregação precisa ser Cristo e esse ressuscitado. Que não venhamos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás,
mas para frente, rumo ao alvo que é Cristo. Que Deus possa nos abençoar e que esta palavra que fala desse Jesus maravilhoso, daquele que nos alcançou, e aqui o profeta profetizando daquilo que ainda viria a acontecer, como de fato aconteceu, e nós somos gratos ao Senhor Jesus porque essa graça nos alcançou, porque através do sofrimento de Jesus nós temos vida e vida em abundância. Que cada um de nós tenhamos isso nos nossos corações. Que tipo de mensagem estou pregando? E muitas vezes, se eu não estou vivendo, o que eu vou falar de um Senhor que eu não conheço? Que Deus nos oriente, que Deus nos abençoe e tenhamos todos uma semana debaixo da graça do Senhor. Vamos estar cantando, meus irmãos, e logo depois vamos estar meditando, na palavra do Senhor. E aí, continuando, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, agora no capítulo 15, a nossa fé precisa estar firmada na cruz de Cristo. Não que nós não venhamos falar nada que não venha corroborar, com essa verdade. Nós possamos pregar, Cristo e este crucificado. Que Deus nos abençoe. Vamos estar cantando e logo depois nós vamos estar meditando nessas verdades. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso meu
escolher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pelos louvores. Rei dos reis, consagro tudo o que sou. Obrigado, louvores transborda o coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Te adoramos nesta noite, ó Pai.
Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, pelos louvores cantados. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, graças nós te damos pela tua palavra. Receba o nosso louvor e nossa adoração, ó Deus. Toma cada um de nós nas tuas mãos. Te pedimos agora, Deus, fala conosco, de acordo com a tua vontade. Que o teu Santo Espírito, Deus, tenha liberdade nas nossas vidas. No nome santo de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos para o nosso texto, da meditação nesta noite. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, nos versos de 1 a 23, que diz assim: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, e se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim vocês creram. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês afirma que não há ressurreição de mortos? E se há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Palavra do Senhor ao meu e ao seu coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, graças nós te damos pela tua palavra. Fala conosco. No nome santo de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. A nossa fé precisa estar firmada na cruz de Cristo. Quando o evangelho, meus irmãos, ele é pregado aos gentios, começa a surgir os primeiros problemas. O povo se convertiam, mas eles queriam permanecer nas práticas costumeiras. A cidade de Coríntios era muito idólatra e muito promíscua. A imoralidade sexual era muito grande. Em Corinto, a carne sobressaía ao espírito. As coisas do mundo entram na igreja nos capítulos 2 e 3 da carta. E no capítulo 5 e 9, Paulo revela que já havia mandado outra carta com este mesmo teor de exortação. Como é sabido, a primeira carta aos Coríntios ela é corretiva. A cidade de Coríntios era tão promíscua que dela nasce o verbo corintianizar, ou seja, praticar adultério, imoralidade sexual.
do capítulo que vamos ler, Paulo se levanta em defesa da ressurreição e ele faz a sua apologia baseado na palavra de Deus. Então, meus irmãos, vejamos alguns pontos a serem abordados, né, nesse texto, para que possamos compreender mais um pouco da palavra de Deus. Primeira coisa, meus irmãos, está aí no versos 1 até os versos 7. De onde vem a salvação de vocês? Onde se baseia a sua fé? E Paulo vem dizendo que, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim como tal a preguei a vocês. A menos que tenham crido em vão. Antes de tudo entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Então Paulo vem dizendo aqui que de onde vem, né, a salvação de vocês, onde se baseia a sua fé, a fé de vocês. Os irmãos, Paulo vem dizendo o seguinte: olha, irmãos, a minha pregação, por mais que tenha doutrina, ela não pode ser apreendida, pois ela é uma pessoa, Jesus Cristo ressurreto. Eu prego o poder de Deus para a salvação, Romanos 1,16. Essa pregação, ela é loucura para os homens e para a redenção dos que creem, 1 Coríntios 1,21. O Evangelho do Senhor Jesus, ele não pode ser decorado. O Evangelho precisa ser aceito e vivenciado. O Evangelho é vida e não apenas um conhecimento intelectual. Irmãos, quando eu estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Meus irmãos, há algo que nós precisamos, né? Paulo trata também lá em Efésios, né, sobre essa mesma questão. Ele fala aqui nos versículos, no versículo 2, por meio deles também vocês são salvos, se retiverem a palavra, assim como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Em Efésios 4:20, Paulo vem dizendo aqui, Efésios 4:20, por favor. Efésios 4:20. Vejamos o que Paulo vem dizendo. Ele diz assim: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foi instruído, segundo é a verdade de Jesus. Então Paulo, né, vem dizendo aqui, né, de onde vem a salvação de vocês e onde se baseia a sua fé. Paulo vem nos dizendo aqui nesses primeiros 7 versos aqui. Segundo meus irmãos J.I. Parker, ele diz que certo dia pela manhã, Charles Spurgeon disse que aquele que pensa com frequência em Deus terá a mente mais aberta do que alguém que apenas caminha penosamente por este estreito globo. O melhor estudo para expandir a alma é a ciência de Cristo e este crucificado, e o conhecimento da divindade da gloriosa Trindade. Nada alargará mais o intelecto, nada expandirá mais a alma do que o homem, do que a investigação dedicada, ansiosa e contínua do grande tema da divindade. Ao mesmo tempo que humilha e expande, este assunto é eminentemente consolador. Na contemplação de Cristo existe um bálsamo para cada ferida. Na meditação sobre o Pai, há consolo para todas as tristezas. E na influência do Espírito Santo, alívio para todas as mágoas. J.I. Parker. Paulo nos ensina que o Evangelho é o próprio Cristo.
Nós precisamos compreender isto. O Evangelho é novidade de vida. Não existe conversão sem mudança de vida. Isto não se apreende pela filosofia humana. É preciso que coloquemos a nossa pregação e fé em prática, pregando e praticando, mas sem invenções, sem adendos, assim como ela é. Então Paulo vem dizendo aí para mim e para você, ensinando aos coríntios, mas também que reflete hoje para nós também, de onde vem a nossa salvação, onde se baseia a nossa fé. Segunda verdade, Paulo vai dizendo aí dos versos 8 a 10, Deus revela a sua palavra a quem ele quer em sua soberana vontade. Diz assim o verso 8, por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Se levantava, né, em todo o contexto, né, duvidando, né, da apostolicidade de Paulo. E ele vem falando aqui, né, não importa, né, quem o Senhor deu, é graça, né, quem Deus revela a sua palavra, Deus revela a quem ele quer na sua soberana vontade. Anunciar o Evangelho, meus irmãos, é uma grande responsabilidade. Por isso nós não podemos abrir mão da pureza do Evangelho. Paulo orienta a Tito a pregar conforme a sãs palavra. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tito 2:1. Ele faz o mesmo para Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo que de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Em nossos dias, meus irmãos, é preciso que se levante esse clamor pela genuína palavra. Nós somos arauto dessa mensagem e é preciso que, ao anunciá-la, façamos com firmeza. Em 2 Timóteo 2, 14 a 19, Paulo fala que Deus quer confiar a sua palavra, ali nos versos primeiros do capítulo 2, a confiar a sua palavra a homens idôneos, íntegros, retos. É preciso que os pregadores sejam assim, pois eles são boca de Deus. Não se pode aliar as coisas do mundo, não se corromper com este sistema. Terceira verdade, meus irmãos, do texto, a segunda verdade que Paulo nos disse, né? Que a Deus revela a sua palavra a quem ele quer. E o pregador precisa, com esmero, fazê-la e pregá-la de forma genuína. Paulo é sabedor, meus irmãos, e ele reconhece isto, que ele não é digno, mas pela graça ele tem pregado este evangelho maravilhoso. Ele que era um perseguidor ferrenho da igreja, hoje ele defende a mesma e a faz com inteireza de coração e não se cansa de fazê-lo. Nós não podemos, meus irmãos, julgar alguém que está pregando a palavra de Deus com honestidade, assim como a palavra é, sã, sem mácula, sem misturas e adendos, pois a pregação ela é feita pela graça e não porque merecemos, assim como a lei imputava. A palavra, ou seja, o evangelho, precisa ser pregado antes de tudo que nós possamos fazer no seio da igreja. É primordial que a palavra seja pregada. Isso significa, meus irmãos, que isto é de suma importância. Então, a palavra de Deus precisa ser pregada genuinamente. Não importa quem vai pregar, mas que seja a sã doutrina, a pura palavra. O evangelho é a mensagem mais importante que a igreja pode proclamar. Embora o envolvimento social, o aperfeiçoamento humano seja importante, não há motivo algum para esses ministérios tomarem o lugar do evangelho.
Não. Paulo nos lembra que Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e apareceu. Estas são verdades axiomáticas, não há o que contestar. Essas verdades são fundamentais, nas quais o Evangelho encontra-se apoiado. 1 Coríntios 15, 3. Cristo morreu pelos nossos pecados. É algo importante a se dizer. Os romanos crucificaram muita gente, mas apenas uma dessas vítimas morreu pelos pecados do mundo: Cristo Jesus. Quando Paulo escreve, meus irmãos, segundo as Escrituras, em 1 Coríntios 15, 3, ele se refere às Escrituras do Antigo Testamento. A maioria do sistema sacrificial do Antigo Testamento apontava para Cristo como nosso substituto e Salvador. É preciso lembrar, meus irmãos, também do dia da expiação, que era observado anualmente, Levítico 16, e de profecias como Isaías 53, do texto que lemos logo no início. Mas a parte do Antigo Testamento que declara a ressurreição de Cristo no terceiro dia é a experiência de Jonas, que Jesus Cristo cita-o em Mateus 12, 38 a 41. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver na terra, na tua parte, algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois como esteve em 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Notem a importância desse texto. Que verdade maravilhosa. Jesus fala, olha, os ninivitas estavam afundados no pecado. Mas depois que ouviram, notem a pregação genuína, a sã doutrina, ela fará toda a diferença. Quando ouviu a pregação de Jonas, eles se converteram. E vai cair sobre vocês um peso maior, que eles vão condenar vocês, porque vocês estão vendo a própria palavra, a palavra encarnada, Cristo Jesus, e vocês não estão crendo. Paulo também, meus irmãos, compara a ressurreição de Cristo como as primícias apresentadas a Deus no dia depois do Shabat, seguinte à Páscoa dos judeus, Levítico 23, 9 a 14 e 1 Coríntios 15, 23. O Shabat era o 7º dia, então o dia depois do Shabat é necessariamente o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, o dia que Cristo ressurgiu. No calendário judaico, meus irmãos, esse período equivale a 3 dias. Além da festa das primícias, havia outras profecias no Antigo Testamento. Salmo 16, 8, 11, e Salmos 22, 22, Hebreus 2, 12, e aí comparando com Salmos 16, 8 e 22, 22, Isaías 53, 10 a 12 e Salmos 2, 7. Então, Paulo vem dizendo que Deus revela a sua palavra a quem ele quer. O que se pede do pregador é que não se faça adendo na palavra, que pregue genuinamente, que aponte para Cristo como cerne do Evangelho, como ponto fulcral da palavra de Deus. Nele se converge todas as coisas. Terceira verdade, meus irmãos, Paulo vem dizendo nos versos 11 a 23, diz assim, a nossa pregação, ela é somente para o tempo atual ou ela reflete para a glória? Ele diz, portanto, seja eu, sejam eles. Assim pregamos e assim vocês creram. Ora, se o que prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como algum de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e é vã a fé de vocês, que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus e que ele ressuscitou a Cristo, o qual não o ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam.
Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar ao reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Então Paulo pergunta, a nossa pregação, ela é somente para o tempo atual ou ela reflete para a glória? Ela aponta para o escatom, para a parousia, para a vinda do Senhor. E ele faz aqui, no versos 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes deste mundo. Paulo era um pregador, meus irmãos, que o que era mais importante era que Cristo fosse pregado. Apenas que fosse essa pregação verdadeira, daquilo que de fato apontasse para Cristo e este crucificado. Então a preocupação dele não era quem está pregando, quem era o pregador, mas a mensagem a ser pregada. E nos nossos dias de hoje, meus irmãos, isto faz a diferença. Qual a mensagem que está sendo pregada? Muitas vezes nada aponta a Cristo Jesus. Ele diz que seja Pedro, João ou Tiago, a pregação, além de apontar a Cristo ressurreto, precisa apontar para a sua vinda para levar o seu povo. Seja por mim, seja por quem for. A pregação, além de apontar Jesus Cristo, apontar para Ele, que tudo se converge nele, deve apontar também que Ele voltará para nos levar. É uma verdade tão clara. Nós não podemos viver, meus irmãos, somente na seguinte perspectiva, de que nascemos e morremos e acabou. Segundo Paulo, se assim pensarmos, somos os mais miseráveis, pobres, cegos e nus. E a nossa fé é vã. Nós precisamos ter a certeza de que vamos morrer aqui e acordar com Cristo, e na sua vinda ressuscitarmos para a vida eterna. Se nós não tivermos fundamentados nesta verdade, é preciso que repensemos a nossa fé. Se essa verdade não está entranhada em nós, que repensemos a nossa fé. Logo, aquilo que cremos sobre Jesus é nulo. Por isso, muitos de nós, às vezes, vivemos em sofrimentos, corremos como loucos atrás do vento, de coisas que são passageiras, e nos frustramos. Porque a nossa vida se resume nisso aqui, apenas neste plano, que vivemos, que comemos, que gastamos e morremos e acabou. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não fartais, bebeis, mas não vos saciais, revesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num salquitel furado. Ageu 1:6-8. Então, se a nossa vida for só baseada nisso aqui, que não tem nada mais além desse plano aqui humanamente falando, nós somos os mais infelizes deste mundo, assim como Paulo reitera aqui na sua palavra. É preciso que andemos, meus irmãos, sobre o mar, olhar sobre as nossas alturas, senão a vida não fará sentido, e assim como diz o pensador Salomão, é correr atrás do vento. Paulo combate o pensamento do mundo grego que os coríntios tinham de que a ressurreição de mortos não era possível e que a nossa vida é somente aqui neste plano. O que aprendemos, meus irmãos, com essa palavra? Nós aprendemos que a palavra pregada, ela precisa ser sucedida de um viver, pois pregamos uma pessoa, Cristo, e para que nós possamos falar dessa pessoa, é preciso conhecê-la, ter um relacionamento íntimo com ela. Concordo com J. Packer quando ele diz:
conhecer a Deus é crucialmente importante para a nossa vida. Do mesmo modo que como seria cruel levar um indígena da Amazônia de avião até São Paulo e deixá-lo sem qualquer explicação, sem que entendesse nada da língua portuguesa ou da vida civilizada, em plena Praça Sé, para que ele cuidasse da própria subsistência. Assim também seríamos cruéis conosco mesmo, se tentássemos viver neste mundo sem saber nada a respeito de Deus, que é o dono e senhor do universo. Para aqueles que não conhecem a Deus, o mundo se torna um lugar estranho, louco, penoso, e viver nele é algo decepcionante e desagradável. Despreze o conhecimento de Deus e você estará sentenciado a si mesmo a passar a vida aos tropeções como cego, como se não tivesse qualquer senso de direção e não entendestes aquilo que nos rodeia. Concluindo, meus irmãos, quando abrimos a nossa boca, que possamos falar de Cristo, pois o conhecemos. Não tem como falar de alguém se não o conhecemos. A nossa pregação precisa mostrar Cristo, aquele que tem poder para mudar a minha e a sua vida. Que Deus aumente a nossa fé nele. Amém, meus irmãos? A nossa fé, a nossa pregação precisa estar firmada na cruz de Cristo. Que Deus nos abençoe. E que cada um de vocês reflitam nesta mensagem, nessas verdades aqui contidas, né, em toda a palavra do Senhor. Mas neste capítulo em específico, que nós refletimos nele hoje. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela tua palavra. Louvado e agradecido seja o teu nome. Te louvamos, te adoramos nessa noite. Toma a tua igreja, o teu povo, ó Pai, nas tuas mãos. Que possamos, ó Pai, no abrir da nossa boca, que Cristo Jesus seja o teor da nossa fala, da nossa pregação. E mais do que isso, ó Deus, o nosso viver possa apontar Cristo para aqueles que não conhecem. Te adoramos. Nessa noite te pedimos, receba o nosso louvor e a nossa adoração. Dar-nos, ó Pai, uma semana de paz. Ó Pai, aquela paz que excede todo entendimento. Possa invadir a cada lar da tua igreja, da tua casa. Ó Deus, e por aqueles motivos, ó Pai, que oramos no dia 17. Sei que toda a tua igreja, ó Pai, está imbuída, ó Pai, com este mesmo propósito. De te louvar, de te buscar, ó Pai, de bater, que sabedores que vai abrir, assim como a tua palavra diz. E pedir, ó Pai, que vai nos ser dado. Ó Pai, obrigado por cada vida que orou, ó Deus, por aqueles motivos, ó Pai, que a nossa igreja for incumbida, ó Pai, no dia 17. Que cada um, ó Pai, sinta, ó Pai, a graça de Deus, ó Pai, os envolvendo a cada instante. Ó Pai, nós precisamos, ó Pai, conhecer mais desse Deus tremendo e maravilhoso. E só através da palavra do Senhor, e o Santo Espírito de Deus nos iluminando, para que possamos, ó Pai, aprender mais deste Deus maravilhoso, desse Cristo e este crucificado. Obrigado, Deus, por cada vida, por cada família representada da tua igreja, da tua casa, o teu povo aqui neste lugar, Igreja do São Geraldo. Te adoramos nesta noite e te pedimos, abençoe a cada irmão, a cada vida, ó Deus, a cada um, ó Deus, que completou o aniversário nessa semana. A irmã Consuelo, toma ela nas tuas mãos, ó Pai, a invadindo com a tua graça, ó Pai, tomando-a nas tuas mãos juntamente com todos os seus familiares. Nós te louvamos, ó Pai, nós sabemos que nós não podemos estar, ó Pai, próximos, ó Pai, presencialmente falando, mas estamos orando. O Senhor sabe de todas as coisas e conhece o nosso coração. Te louvamos nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e tenham todos uma semana abençoada. No nome santo de Jesus, nós queremos colocar cada um de vocês, né, que com todo cuidado, né, com todo zelo, com todo esmero, em oração, cada dia, né, nós possamos levantar as nossas vozes em clamor, em oração por cada família que representa a Igreja Batista do São Geraldo. Obrigado pela vida de cada um de vocês que tem orado por mim, pela minha família e, por consequência, pelo meu ministério aqui na igreja que o Senhor tem confiado a mim,
que a seu tempo se dará por completo, assim aquilo que nós temos buscado, segundo a palavra do Senhor, temos sido orientados, né? E aguardando e confiante no Senhor, para que todas essas coisas, no tempo do Senhor, seja cumprida, porque Ele é fiel para cumprir. Deus abençoe a sua vida e continue orando por mim, pela vida de cada um de nós, da Igreja Batista de São Geraldo, do povo de Deus aqui neste lugar. Amém, meus irmãos? Deus abençoe.